reunião e à nossa sessão. Nós temos já aqui um conjunto considerável de colegas, portanto podemos começar. E começar precisamente por agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para estarem aqui a ouvir-nos e a ver aquilo que nós temos para vos mostrar e que no fundo é também parte do nosso contributo para o plano de recuperação das aprendizagens. Vou começar por apresentar a representação do IAV nesta sessão, começando pelo Dr. Luís Pereira dos Santos, que é o nosso presidente do Conselho Diretivo. Depois temos também o Dr. Rui Pires, que é o diretor de Serviços de Formação e Supervisão, meu congénere e colega de tarefa e colaboração, porque eu sou Paula Simões, como veem aí no meu quadradinho, e sou a diretora de Serviços de Avaliação Externa no IAV, que é a Direção de Serviços responsável pela concepção e elaboração dos instrumentos de avaliação externa que são aplicados no sistema educativo em Portugal. E, sem mais apresentações, vou passar já ao meu presidente, que vai iniciar as hostilidades, por assim dizer. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. É só umas palavras mais formais de boas-vindas. Agradeço a vossa presença. O IAV, como não podia deixar de ser, também teve a sua contribuição e tem a sua contribuição para o plano de recuperação das aprendizagens. Não só esta plataforma que nós vamos apresentar hoje, que a Paula e o Rui vão apresentar hoje, que, quanto a nós, contém informações sobre os itens muito interessantes e que podem ser explorados em sala de aula pelos professores. Mas, como sabem, uma das atribuições do IAV, uma das mais importantes atribuições do IAV, é precisamente a devolução de informação ao sistema educativo que permita, no fundo, a melhoria das aprendizagens, a regulação do currículo e, portanto, esta é uma nossa missão também, que é devolver informação credível, não é só recolhemos informação a partir dos nossos instrumentos de avaliação e depois temos de devolver às escolas informação que seja operacionalizável, o mais possível operacionalizável mesmo na prática, em sala de aula, no terreno, e isso é o nosso grande objetivo. Nesta segunda-feira fizemos a divulgação de 4 relatórios, o volume 2 e 3 do estudo diagnóstico das aprendizagens, que foi aplicado em janeiro de 2021, em algumas escolas, numa amostra de escolas. Apresentámos também os resultados do estudo da aferição amostral, que foi implementado em junho e julho, também de forma amostral em algumas escolas, e ainda um relatório sobre as provas finais de ciclo do 9º ano, de 2015 a 2019, uma análise quantitativa. E esses relatórios também já têm informações muito interessantes quanto a nós e que podem servir, se forem bem explorados e cirurgicamente explorados, podem servir também ou contribuir com alguma informação importante para serem explorados mesmo na preparação das práticas pedagógicas dos professores e, portanto, é esse o nosso grande objetivo. Para já, desejo-vos uma boa sessão, não quero perder mais tempo com esta introdução e um ótimo ano letivo, pelo menos mais estável do que os 2 últimos anos letivos, e se tivermos todos muita saúde, é bom sinal, porque as coisas vão ser menos incertas, digamos assim, e, portanto, tudo isso nos pode ajudar no nosso trabalho. E, portanto, passo já à Paula e avançamos. Muito obrigado a todos. Ok, então eu só fazer um aviso que não fiz há bocado. Sabem que a sessão está a ser gravada, portanto, se por alguma razão não quiserem que a imagem fique registada, é só não ativar a função vídeo. E outra questão, voltar outra vez a pedir aos colegas que não têm a identificação da vossa escola ou do vosso agrupamento na vossa identificação, na identificação do vosso quadradinho, pedir-vos para fazerem a renomeação, porque também foi isso que nos pediram para vos pedir a vocês. Ora, eu vou começar já muito rapidamente por compartilhar a minha tela e ir ao essencial, que é apresentar-vos o
o PowerPoint de início da nossa conversa convosco. Nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. Uma primeira parte que eu vou tentar que seja muito sucinta e que tem a ver com dar-vos enfim, algum conhecimento do enquadramento em que estamos e que presidiu também e que foi também importante para as decisões que tomamos sobre este contributo que vos vamos mostrar e depois numa segunda parte mostrar-vos portanto de forma mais óbvia e objetiva o que preparamos para este plano de recuperação das aprendizagens. Portanto, começando com um enquadramento muito breve, eu se calhar começaria por pensar nos propósitos da avaliação externa. E aqui eu tenho sempre alguma dificuldade porque, para mim, os propósitos da avaliação externa, há alguns que são específicos, claramente, mas propósitos da avaliação em lato sensu são também propósitos da avaliação externa e é isso que nos cruza e nos faz ter afinidades também com a avaliação pedagógica em sala de aula e, no fundo, com qualquer processo de avaliação que seja implementado. É verdade que temos dois tipos diferentes de instrumentos de avaliação externa. Temos as provas de aferição, que são aplicadas com o objetivo principal de acompanhar e monitorizar o desenvolvimento do currículo no ensino básico, nomeadamente, e temos provas finais e exames cujo objetivo é ou a certificação para a conclusão de um ciclo de estudos ou, eventualmente, a seriação para a entrada num novo ciclo de estudos, seriação de resultados, obviamente. No entanto, aquilo que é fundamental, dois aspectos muito importantes de um processo de avaliação, e é por isso que eu digo que isto não são só propósitos da avaliação externa, são comuns a qualquer processo de avaliação, tem a ver com o impacto que desejamos produzir com a implementação de qualquer processo de avaliação. E aí há dois aspectos que são fundamentais. Um processo de avaliação recolhe informação para a devolver aos intervenientes no processo, aos interessados no processo e dar informação sobre aquilo que foi o objetivo principal dessa recolha, ou seja, porque é que se implementou esse processo de avaliação. No caso da avaliação externa, essa informação que é fornecida aos intervenientes do processo educativo tem a ver com o grau de qualidade das aprendizagens dos alunos, e aqui provas de aferição ou provas finais e exames estão exatamente na mesma situação, mas temos que pensar, quando devolvemos informação, temos que pensar que ela vai ter que ter impacto e impacto na melhoria, porque quando avaliamos para melhorar alguma coisa, para perceber como é que algo está a funcionar e permitir que essa informação recolhida sobre o estado da arte vá propiciar melhoria. Portanto, outro aspecto muito importante da avaliação é a comunicação, é a forma como nós comunicamos essa informação que decorre da análise dos resultados do processo de avaliação, e isso é válido tanto para a avaliação externa como para a avaliação pedagógica em sala de aula. A maneira como nós comunicamos os resultados de um processo de avaliação vai determinar em grande medida o sucesso do impacto para a melhoria que esse processo de avaliação vai ter. Portanto, qualquer que seja a dimensão da avaliação em que nos situemos, quer seja a dimensão formativa ou a dimensão sumativa, e aqui também a sala de aula ou a avaliação pedagógica e a avaliação externa se cruzam e podem estar a trabalhar dentro das mesmas dimensões. Na dimensão formativa, uma avaliação mais para a aprendizagem e uma avaliação interpares, mas também a avaliação externa através das provas de aferição faz o seu processo de avaliação formativa através precisamente do modo como devolve resultados, ou quer estejamos a fazer um processo de avaliação dentro da dimensão sumativa, fazer um balanço das aprendizagens, uma avaliação da aprendizagem, aí claramente também podemos aproveitar essa informação para comunicar resultados com impacto na melhoria do sistema neste caso. Portanto, situamos-nos todos
dentro destas dimensões, estamos todos preocupados com estes aspectos da devolução de informação e da comunicação da informação, e há outra coisa que nos une, e é mais um passo neste enquadramento que fazemos da atividade que vos vamos mostrar, e que é o elemento do currículo. Todos nós, quer a avaliação externa, quer a dimensão pedagógica em sala de aula, trabalha a partir de um referencial curricular. É igual para todos. E neste momento o nosso referencial curricular são estes dois documentos: o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. E aqui vale a pena, se calhar, chamar a atenção para um aspecto que às vezes não é bem percebido ou é pensado de uma forma menos consistente, que é, nós temos claramente neste momento um currículo orientado para as competências. E há muito a tendência de pensar que um currículo orientado para as competências é um currículo que menoriza ou está esvaziado de conhecimento e de conteúdo. E isso está muito longe de ser verdade. Nós só podemos demonstrar que somos competentes em alguma coisa quando, através do nosso desempenho, mostramos que dominamos o conhecimento e que o soubemos trabalhar e construir em algo mais profundo e significativo. Portanto, o que se passa aqui num currículo orientado para as competências é que o conhecimento não é inerte, não é memorizado e não é acumulado sem depois qualquer operacionalização ou trabalho de aprofundamento. Portanto, neste domínio, este currículo orientado para as competências significou um enorme desafio para o trabalho que o IAV faz, porque também nos obrigou a pensar as nossas provas de avaliação externa de outra maneira, para estarmos alinhados com o currículo. E eu acho que é essa a preocupação também que os colegas têm quando fazem o seu trabalho pedagógico em sala de aula. Chamar a atenção também para a introdução de outro elemento nesta equação, que é o elemento da flexibilidade curricular. E a flexibilidade, o que nos trouxe foi a autonomia na gestão do currículo. E significa que, num ciclo de estudos específico, a escola tem autonomia para gerir o currículo, indo ao encontro das necessidades do seu contexto e dos seus alunos, desde que, no final desse ciclo, esteja o currículo trabalhado e desenvolvido. De forma mais ajustada à escola, mas trabalhado e desenvolvido. E isto também pressupõe, é uma oportunidade, e eu diria que é mais do que uma oportunidade, é uma indicação para a promoção de melhores aprendizagens, de um trabalho mais orientado para as competências e do desenvolvimento de competências de nível mais elevado. Isto é importante também quando nós pensamos a delimitação do objeto da avaliação externa, no nosso caso, ou da avaliação pedagógica na sala de aula. No nosso caso, para além do currículo, nós temos um elemento importante também, que é a carta de solicitação que recebemos da tutela e que nos dá indicações de caráter logístico, tendo a ver com o elenco de provas a produzir em determinado ano, qual é o referencial das provas, se há provas práticas ou provas escritas, se tem avaliação da componente da compreensão do oral ou da componente da produção e interação orais, qual a atenção que devemos dar ao histórico de provas. E aqui, é precisamente aqui neste ponto que começa a nossa autonomia, a nossa flexibilidade, que é construir as provas a partir da nossa reflexão sobre o currículo. E tendo em conta esta questão da maior complexidade e das competências de caráter mais elevado, as nossas provas, nos últimos anos, têm sido construídas com base numa taxonomia de 3 níveis de complexidade cognitiva e do equilíbrio entre esses 3 níveis, com um nível 1 de reconhecimento, reprodução ou identificação, portanto mais elementar, no nível 2 mais médio ou mediano, em que solicitamos atividades ou processos de interpretação, de aplicação, de inferência menos complexa, para um nível 3 de maior complexidade, superior,
em que são solicitadas operações de raciocínio, de extrapolação, de análise, de comparação, por exemplo. Portanto, isto é importante porquê? Porque, para além de produzirmos resultados para o sistema e para os intervenientes no sistema, nós também temos que fazer análises internas e estudos internos para perceber qual o comportamento do que acontece nas nossas provas. E um dos estudos que fizemos foi precisamente tentar perceber se havia uma grande diferença de comportamento entre o universo de alunos que faz uma prova, e aqui estão as provas com maior número de alunos que temos no sistema, e aqueles alunos que são considerados os melhores alunos, que têm resultados normalmente em exame nacional iguais ou acima de 15 valores. E aquilo que verificámos é que a diferença não é muita, ou não é quase nenhuma, tendo em conta o comportamento perante a complexidade cognitiva dos itens das provas. Ou seja, tanto o universo de alunos como aqueles que são considerados os melhores alunos têm exatamente o mesmo comportamento, ou seja, têm piores desempenhos menos bons e maiores perdas, consoante a complexidade dos itens aumenta. Isto pode nos levar a pensar que, por exemplo, são alunos mais habituados a um trabalho rotineiro, mais de rotina e menos habituados a um trabalho que os pode preparar para situações menos esperadas ou a dar resposta a situações em que têm que mobilizar conhecimentos, mas para situações que são mais novas ou menos rotineiras, que seria o expectável neste grupo de alunos. Portanto, foi pensando nisto tudo que pensámos que o nosso contributo podia ser a construção de uma plataforma em que pudéssemos explorar os itens da avaliação externa dentro de toda esta diversidade. A diversidade de formatos, a diversidade de níveis de complexidade cognitiva, a diversidade de domínios em avaliação, a sua inserção no currículo. Portanto, tudo isto foi pensado, a plataforma foi pensada tendo em conta todo este enquadramento que vos estivemos a mostrar. Tem aí a morada da plataforma. É uma plataforma livre, open access, para todos que a quiserem consultar, embora esteja mais direcionada, em termos técnicos, para os colegas que trabalham na sala de aula, os colegas professores que trabalham com os seus alunos. Eu agora vou descompartilhar a minha tela para o meu colega Rui poder compartilhar a dele. Bom dia a todos. O que nos direcionou no desenvolvimento, na construção da plataforma, foi a simplicidade, tentar que fosse o mais simples possível e o acesso mais fácil possível. Têm duas formas de navegação, uma através do menu que se encontra no topo e uma através de um conjunto de botões que está disponível dentro das diferentes páginas. E eu vou dar exemplo aqui dos estudos internacionais. O caminho vai dar sempre ao mesmo caminho, ou seja, eu tenho aqui acesso ao botão do Pearls, que me vai dar acesso aos itens, mas no menu, se eu selecionar o Pearls, tenho acesso aos mesmos itens que tenho pelo botão. Neste caso é o estudo internacional, o Pearls, do português de 4º ano, no âmbito da leitura, em que cada item é apresentado e já vamos ver alguns itens a serem apresentados para o funcionamento. No resto do menu tem uma apresentação, onde tem um texto explicativo, no fundo, daquilo que estamos a dizer por agora, e o acesso ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, a cada uma das disciplinas disponíveis e ao secundário. Neste momento ainda faltam algumas disciplinas, mas que estão a ser inseridas na medida da nossa disponibilidade e na medida da possibilidade que temos de itens disponíveis. Depois, o módulo de pesquisa, que vai existir sempre na posição de topo da janela em praticamente todas as janelas, permite fazer buscas por palavra-chave, por exemplo, filosofia, e vai apresentar
todos os itens, todos os elementos que tenham filosofia descrita. Ou por reprodução, e vai apresentar todos os itens e todos os elementos, neste caso as etiquetas que tenham como elemento reprodução. Vamos ver alguns itens, a Paula vai comentar, vai explicar alguns itens, começando aqui pelo item da 25 de português. Ok, obrigada, Rui. Eu vou já dar uma resposta ao colega do agrupamento de escolas do Rio Arade, que já colocou aqui duas questões que são pertinentes. Primeira questão, nós só vamos ter coisas para os anos em que há provas de avaliação externa, pela simples razão que nos outros nós não fazemos provas e a plataforma é alimentada com itens das nossas provas que estão validados e calibrados. Portanto, não vamos construir itens para anos em que não há provas, porque, como eu já vou explicar a seguir, um item não pode ser construído isoladamente, nem deixar de ter validação e calibração. A outra resposta é todas as áreas em avaliação, em todos os anos em que há provas de avaliação externa, vão estar representadas. E isso implica ter também as provas práticas do segundo ano, por exemplo, ou do quinto e do oitavo, implica ter também os itens das provas de português língua segunda, do português para surdos, e implica ter todas as disciplinas representadas no elenco de exames do ensino secundário. Portanto, neste momento ainda não estão, porque nós temos estado também ocupados com estas jornadas e eu pessoalmente que estou a fazer a revisão dos itens que me vão chegando das nossas equipas pedagógicas, também tenho estado ocupada com as jornadas, mas eu acho que até ao final da semana vamos conseguir ter mais coisas inseridas, sem dúvida nenhuma. Como é que isto funciona? Imaginem uma daquelas velhas caixinhas que nós usávamos noutros tempos de fichas de leitura. Quando nós fazíamos pesquisa ou queríamos sistematizar informação por temas ou por domínios ou por disciplinas e construíamos a tal caixinha de fichas de leitura que nos permitia aceder a uma determinada informação sempre que precisássemos dela de forma sistematizada e catalogada. Esta plataforma funciona exatamente da mesma maneira, só que o digital vem-nos facilitar imenso a vida nesse aspecto. Portanto, começamos cada ficha, todas as fichas são organizadas da mesma maneira, por isso apresentar-vos uma é apresentar-vos todas. Todas as fichas começam pela identificação de palavras-chave. Palavras-chave que funcionam como botões de identificação daquilo que é fundamental e pertinente no item. Depois, identificamos o ano de escolaridade, identificamos a área ou a curricular ou a disciplina, o domínio ou tema em avaliação, neste caso é um item de leitura, depois a prova e o ano em que foi aplicada. Este foi também outro critério que nós seguimos, tentámos alimentar a plataforma com itens mais recentes que nos foi possível, significativos, mas recentes. Neste caso, este item foi aplicado na prova de português e estudo do meio, que foi aplicada em junho deste ano no estudo da frição amostral. Depois voltamos a repetir a palavra-chave e eu vou outra vez responder ao colega Luís quando acabar de apresentar esta ficha. Pode ser? Não me esqueci. Depois deste enquadramento do item, apresentamos o item propriamente dito. E por isso é que eu vos dizia há pouco que nós temos aqui um item, mas que um item não é um elemento isolado numa prova. Dito por outras palavras, uma prova não é um conjunto aleatório de itens. E como não é um conjunto aleatório de itens, este item insere-se num conjunto coerente e consistente de itens que estão, neste caso, associados a um suporte e que fazem sentido em conjunto. Portanto,
para além do acesso ao item, tem também a possibilidade de aceder à prova em que este item se insere para identificar as características do item. E neste caso, este é um item de seleção, o que quer dizer que o aluno não tem de construir uma resposta, mas tem elementos que lhe permitem, que têm que ser selecionados e que lhe permitem completar a resposta, e em termos de formato é um item de associação, ou seja, há elementos de resposta que já lá estão e elementos da resposta, um conjunto de outros elementos, dentre os quais o aluno vai ter que selecionar aqueles que são pertinentes e corretos para completar e associar à informação que já tem. Isto é importante para percebermos, por exemplo, porque é que este item obedece a um determinado critério de classificação, porque ao associar os elementos corretos, o aluno vai ter uma resposta que corresponde a um todo coerente, sem o qual, se tivéssemos elementos errados, perderíamos a noção do verdadeiro conhecimento e do domínio que o aluno tem sobre o conhecimento que está ali em objeto de avaliação. Depois identificamos o suporte, neste caso é um teste não literário, e depois o nível de complexidade cognitiva. É a primeira vez que estamos a fazer isto relativamente aos nossos itens. Neste caso é um item de nível 2, é um item médio, mas identificamos também a operação ou as operações principais solicitadas para a resposta ao item. Neste caso, no caso das provas de aferição, nós não damos dados estatísticos, porque as provas de aferição não são trabalhadas de forma quantitativa. E numa prova de aferição, o que nos interessa, como vamos ver mais à frente, é identificar desempenhos que depois possam ser descritos e comunicados de forma, lá está a questão da comunicação que eu dizia há pouco, comunicados de forma descritiva para que possamos dar aos alunos, também aos alunos, uma imagem da qualidade do seu desempenho. Portanto, não há aqui lugar a identificar percentagens de acerto ou graus de dificuldade, que vai haver e que há no caso das provas do 12º ano e das provas do 9º ano. Há, de qualquer dos modos, aqui um aspecto que nós quisemos clarificar e que é, como estão a ver ali aqueles dois asteriscos, no nível de complexidade cognitiva e no grau de dificuldade, nós quisemos clarificar a diferença entre complexidade e dificuldade, porque não são sinónimos. Sabemos que há alguma confusão com estes conceitos. A complexidade prende-se com o processo cognitivo que é requerido na realização da tarefa ou na resposta e é definida antes e durante o processo de construção da própria prova. Porquê? Porque nós muitas vezes definimos um determinado nível de complexidade para um item e quando temos que intervir e melhorar ou mudar de forma técnica ou científica o item, podemos estar também a interferir no seu grau de complexidade. Portanto, isso implica muitas vezes também rever toda a prova para garantir que o equilíbrio entre os 3 níveis de complexidade cognitiva se mantenha. A dificuldade pode ser prevista antecipadamente, mas só pode ser estimada depois da aplicação da prova, quando olhamos para os resultados e percebemos o comportamento daquele item. Isto não é coincidente, há itens complexos que até acabam por ser médios ou fáceis e itens mais elementares a nível de complexidade que até podem resultar em itens difíceis. Continuando, depois fazemos uma identificação dos objetivos do item, do que se pretende avaliar e da relação deste item com o currículo, com as aprendizagens e com o perfil. Onde é que este item se insere no currículo? E depois apresentamos os critérios, mas aqui também não quisemos apresentar só o critério de classificação. Também damos a hipótese de quem consultar aceder ao documento completo dos critérios, mas aqui o que nos interessou foi mostrar o critério, mas também explicar porque é que ele se constrói desta maneira. E neste caso, quando eu vos chamei a atenção para
a coerência de conteúdo destes itens de associação, isso obriga a que a classificação destes itens, das respostas, seja dicotómica, ou seja, apenas se considera como resposta correta a seleção e o completamento correto do esquema. Isto também nos ajuda, por exemplo, a mostrar como um item de escolha múltipla, que normalmente e muita gente considera que é apenas colocar uma cruzinha, pode ser um item muitíssimo complexo, avaliar operações muitíssimo complexas e ter muitas vezes grau de dificuldade superior à média, e esta também é uma oportunidade para mostrarmos isso. E depois fazemos outra coisa que nunca fizemos, que foi pegando neste item e na sua inserção no currículo, no que está em causa no trabalho curricular, desenvolvimento curricular que este item pressupõe, apresentamos exemplos de situações de aprendizagem que podem ser trabalhadas com os alunos em sala de aula e que poderiam, eventualmente, proporcionar um maior sucesso na resposta a um item desta natureza. E isto é importante também dizê-lo, isto não é um receituário, isto são sugestões de trabalho que podem e certamente vão ser melhoradas pelos colegas, lidas criticamente, analisadas e podem até servir de ponto de partida para outros caminhos que possam ser seguidos. Neste caso, é uma sugestão bastante completa. Tem um exemplo de sequência de atividade, tem depois um exemplo de uma tabela que pode ser usada para completamento, tem um exemplo de uma tabela também de síntese, e atenção que uma operação de síntese é das coisas mais difíceis e mais complexas. Aqui a coisa é coincidente, que os nossos alunos podem fazer isso, os nossos resultados demonstram-no. Portanto, tem aqui um manancial imenso de informação que pode ser trabalhado. Vamos mostrar-vos agora um item de português também, mas de gramática, de 5º ano, que foi aplicado na nossa prova de aferição de português de 2018, a 55, e eu não vou explorar o item como explorei o outro, chamo apenas a atenção para o formato deste item, que continua a ser de seleção, é de escolha múltipla, mas que é de escolha múltipla complexa, não é aquela escolha múltipla tradicional em que o aluno tem 3 ou 4 opções de resposta e seleciona uma. Aqui não. Aqui o que nós pedimos ao aluno é que nesta situação que lhe é apresentada, assinale todas as frases em que esta situação se verifica. E isto permite-nos utilizar outro tipo de critério de classificação. E, neste caso, o critério de classificação apresenta-se por níveis de desempenho, em que cada nível descreve o grau de qualidade do desempenho do aluno por referência à melhor resposta esperada. A cada nível de desempenho corresponde um código. Isto também é importante dizê-lo. Os códigos nas provas de aferição não são pontos, nem podem ser convertidos em pontos. Portanto, este código o que faz é identificar um desempenho e a qualidade do desempenho. E é isto que depois nos vai possibilitar a devolução da informação relativa à qualidade do desempenho de um aluno que se situa neste nível. Há aqui também, neste critério, uma coisa interessante, que é a existência de 2 códigos, o código 11 e o código 12, que identificam desempenhos diferentes, mas equivalentes. Porque é que o aluno selecionou apenas a hipótese C em nenhuma das outras, ou apenas a E em nenhuma das outras? Estão a ver o que é que isto pode significar em termos da riqueza da informação recolhida. Não é só saber se está bem ou mal, é saber onde é que está bem e onde é que está mal e perceber porquê. E também perceber, por exemplo, se nós temos a percepção de que nisto que estamos a trabalhar poderá haver uma situação em que os alunos tipicamente erram, também podemos ter um código para isso. O código 01 identifica precisamente uma situação em que isso poderá acontecer. Portanto, isto é um manancial de informação muitíssimo rico e que pode também ser trabalhado com os colegas e com os alunos em sala de aula. Agora vamos ver o item de matemática do 12º ano. E porque é que este item é diferente? Porque é que eu o trouxe aqui?
porque é um item de construção, já não é de seleção, implica uma resposta restrita, neste caso a apresentação de um cálculo, e é um item de nível 3, de nível superior, que implica problematização e raciocínio. E como podem ver, aqui já há dados estatísticos, e apesar de ser um item de nível de complexidade superior, é um item de dificuldade média, porque teve uma percentagem de acerto muito próxima dos 60%. Estão a ver como estas coisas não são coincidentes, ou não têm por que ser coincidentes. Também aqui os critérios de classificação são diferentes. E são diferentes porquê? Porque aqui não temos níveis de dificuldade, temos, peço desculpa, níveis de desempenho, temos etapas. E as etapas, no fundo, 3 manhãs. As etapas, no fundo, são uma versão dos critérios organizados por níveis de desempenho. A que é que cada etapa corresponde? Corresponde ou identifica uma fase do processo de resolução e o grau de qualidade e de rigor com que essa etapa deve ser realizada ou executada, e isto permite-nos também, por exemplo, em determinadas etapas, o resultado do aluno resulta da soma dos pontos nas etapas, e isto permite-nos também identificar etapas em que um menor rigor ou uma menor correção não tem muito impacto no cômputo geral, no processo de resolução como um todo e no resultado que o aluno apresenta. Portanto, poderá haver etapas que, não sendo contabilizadas, não impedem que o aluno tenha um acerto parcial no item. E também um item de física e química, dentro do domínio do equilíbrio químico, já foi da primeira fase deste ano do exame de química, e é um item que pressupõe na sua resolução um trabalho importante ao nível da componente experimental em sala de aula. O meu presidente pode-vos falar melhor sobre isso. Neste caso, os critérios de classificação são organizados por níveis de desempenho, portanto, também é uma resposta construída, e a cada nível corresponde uma dada pontuação. E depois, mais uma vez, um exemplo de didática e de situação de aprendizagem que pode ser trabalhado em sala de aula para, enfim, alavancar o sucesso dos alunos nas provas de avaliação externa, mas também em sala de aula e na avaliação que é feita em sala de aula. Portanto, isto está pensado, acho que podes descompartilhar, Rui, está pensado para funcionar como um todo e de forma colaborativa também com o trabalho de sala de aula. Eu não sei se, chegados aqui, há uma questão que eu tenho que responder ao colega Luís, do agrupamento Escolas de Rio de Arade, que tem a ver com os testes intermédios. É um facto que há muitos anos o antigo GAV tinha um projeto de testes intermédios. No entanto, a partir do momento em que nós também começámos a pensar as provas de aferição como elementos de monitorização do currículo, o projeto dos testes intermédios, digamos que perdeu um bocadinho o seu sentido, e também porque, isto muito francamente, o elenco de provas aumentou imenso nos últimos anos, como vocês sabem. Deixámos de ter provas de aferição em português e matemática e passámos a ter provas de aferição que cobrem todo o currículo, e em termos de recursos seria muito difícil alimentar também um projeto como o dos testes intermédios. Portanto, não está nos nossos horizontes, de facto, e mais uma vez isso era um projeto do Instituto, não era de participação obrigatória, portanto era algo em que as escolas participavam voluntariamente, não era para todos. Portanto, neste momento nós estamos muito mais focados em ter coisas que possam servir para todos os colegas. Eu não sei se há mais perguntas, Rui, tu visto... Há um colega que levantou a mão, mas havia mais perguntas? Não havia mais. Não havia mais. Então, se calhar, eu vou pedir ao colega Aníbal Marques para
colocar a sua questão. Bom dia. Bom dia. É um bocadinho uma reflexão que eu gostaria de partilhar convosco, porque nós sentimos isto muito nas escolas. Compaginando um bocadinho os propósitos da avaliação externa e agora esta tónica na avaliação das competências e inclusive o projeto Maia e o perfil do aluno, o que nós sentimos muitas vezes os colegas a dizer-nos é que, ok, isto é tudo muito interessante, até agora com o plano 21-23, há uma série de coisas que é importante implementar, mas há exames a nível nacional e eu tenho que preparar os alunos para os exames a nível nacional. E, portanto, qual é que é a minha reflexão aqui e o que é que eu pretendo, o que é que eu propunha se entendessem válida esta asserção? Era que, proveniente do IAD, houvesse um bocadinho a preocupação de massificar esta informação para que as pessoas pudessem desmistificar isto, porque quando nós pretendemos fazer uma série de planificações diferenciadas e alternativas, digamos assim, nós sentimos a resistência dos colegas, porque o paradigma está muito enraizado. E como nós sabemos, o mais difícil de mudar é a história das mentalidades, não é? Verdade. E não adianta muito nós estamos a dizer aqui, se vier, e agora de cima, digamos assim, do IAD, essa informação, acho que seria interessante e nós poderíamos ajudar-nos um bocadinho aqui no terreno. Olha, duas sugestões. Isso é verdade, e nós temos essa percepção, tanto que nos últimos 3 anos temos vindo a dar resposta a solicitações de escolas, de agrupamentos de escolas, de CEPAIs, até de associações profissionais de professores, que nos pedem precisamente para falarmos disto. Isto que nós tivemos aqui a dizer, temos-lo dito de forma um bocadinho mais completa e sistematizada nessas ACDs que temos feito nos últimos 3 anos. Não recusamos, dentro das nossas possibilidades, acho que desde que começámos com este processo de contacto e diálogo com os nossos colegas nas escolas, acho que não me lembro de termos recusado. Tentamos sempre encontrar espaço para dar continuidade a esta nossa conversa. Pensem também que estas sessões vão ficar gravadas, portanto vocês podem usar também a gravação destas sessões para trabalhar com os colegas nas escolas. E, se quiserem a nossa colaboração, estava aqui um colega a perguntar se nós podemos fazer ACDs para escolas. Sim, temos feito. Temos feito com escolas, temos feito com centros de formação, já temos uma série de coisas previstas só para este primeiro período e para o segundo também. Portanto, sim, é possível. Nós, dentro das nossas possibilidades, estamos disponíveis, mas no imediato a sugestão que eu dava era aproveitar a gravação destas sessões para, se calhar, desmistificar isso que o Aníbal, desculpe tratá-lo assim, mas somos todos colegas, eu também sou a professora, e desmistificar esta ideia de que, de facto, aquilo que se faz ao nível da avaliação externa condiciona, ou tem que condicionar, o trabalho que se faz em termos de sala de aula, não só na preparação pedagógica, como depois também na avaliação. Pelo contrário, quando nós trabalhamos dentro da sala de aula com os nossos alunos, com propósitos formativos, e quando trabalhamos com eles competências de autonomia, de pensamento estratégico, de pensamento crítico, de resolução de problemas, eles ficam muito mais bem preparados para depois dar resposta a estas situações. É aquela velha questão, o exemplo que eu costumo dar. Na matemática, por exemplo, eu não sou de matemática, sou de inglês, mas acho que posso dizer isto. Ou trabalhamos muitos problemas sempre com o mesmo processo, ou trabalhamos um problema na perspectiva de vários processos de resolução. O que é mais rico? E o que é que proporciona melhor aprendizagem? E eu acho que é esta reflexão também que podemos fazer e ajudar, conversando com os colegas, também fazer esta reflexão. Luísa, não sei se tu queres dizer alguma coisa. Já agora, só para acrescentar alguma reflexão ao que tu disseste, eu acho que o que o colega Aníbal colocou é também o que nos levou a pensar este instrumento, bem como nos levou a mudar um pouco a forma como fazemos a devolução da informação às escolas. No fundo, o que é importante dizer e desmistificar é que é a questão da preparação para o exame. O que é a preparação para o exame? Não é mau fazer uma preparação para os exames, mas tem que ser uma preparação
uma boa preparação para os exames. E o que é uma boa preparação para os exames? É seguir o currículo, porque os exames estão preparados, os itens estão construídos de acordo com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e das aprendizagens essenciais. Portanto, quando existe este mito de que é preciso treinar os exames dos anos anteriores para responder bem aos exames do ano, é isso mesmo, é um mito, porque os alunos claramente que não vão estar bem preparados. Portanto, como vocês podem ver, e esta plataforma ajuda a ver isso, os nossos itens avaliam competências. E essas competências têm que ser ensinadas. Os alunos não vêm ensinados relativamente a competências, porque as competências implicam mobilização de conhecimentos. Portanto, tudo se ensina. Precisamos que um aluno, ou sabemos que na nossa turma os alunos não sabem ou têm dificuldade na resolução de problemas, uma das competências mais importantes. O que temos que fazer é criar situações de aprendizagem que permitam que eles aprendam, que desenvolvam essa competência. E, portanto, isso é que é importante fazer. E o que a Paula disse tem muita razão. Se nós desenvolvermos estas competências de autonomia, de espírito crítico, de resolução de problemas, aplicação a situações novas, estamos de certeza a contribuir para que eles tenham melhores desempenhos depois na avaliação externa. Por isso é que é bom olhar para os itens da avaliação externa. Esta plataforma também, lá no fundo, tem esse objetivo, é que os nossos colegas olhem para os itens, explorem estes itens, porque a plataforma chama-se Explorar os itens da avaliação externa em sala de aula, tem que os explorar, e isso também vai fazê-los ter uma percepção diferente do que é requerido em situação de avaliação externa, o que é requerido aos alunos. E, portanto, cada vez mais as nossas provas, é essa a nossa intenção, claro, cada vez mais as nossas provas avaliam competências e estamos a falar entre profissionais desta área da educação. Competência implica conhecimentos e conteúdos. No fundo, é isso que nós queremos aqui frisar e pronto. Esta é a nossa contribuição para isso. É claro que nós não vamos conseguir, se todos os agrupamentos das escolas nos pedirem para fazer uma sessão ou colaborar convosco, ou uma ACD, seja o que for, não vamos conseguir dar resposta a todos, obviamente, mas dentro das nossas possibilidades temos feito com associações de professores, temos feito com centros de formação e, portanto, é com muito gosto que tentamos fazer chegar o nosso ponto de vista relativamente à avaliação externa aos nossos colegas, de forma a que as práticas de sala de aula reflitam também esta nossa preocupação. Só um exemplo muito rápido, que já estamos mesmo em cima da hora. A Paula mostrou um item da Química em que as sugestões de situações de aprendizagem ou de didáticas eram ensino experimental. O ensino experimental visto como uma metodologia de ensino e não como um fim em si próprio. Também é um fim em si próprio, mas é uma metodologia de ensino. E, por vezes, colegas de Física e Química dizem que o ensino experimental nem sequer sai nas atividades, nos exames e, portanto, não vou fazer ensino experimental porque não sai nos exames. Não é verdade. O ensino experimental é uma metodologia, de forma a que os alunos compreendam melhor os conceitos da química, da física, da biologia e da geologia. Portanto, desenvolver essas competências é fundamental e é um contributo para que os alunos tenham melhores desempenhos na avaliação externa. E já agora, muito rápido, porque temos de cumprir o tempo, chamar a atenção também, por exemplo, nos exames de Biologia e Geologia, nós começamos a ter como suporte, precisamente da avaliação da componente experimental, projetos de investigação que são desenvolvidos em Portugal por cientistas portugueses e, na sua maioria, por jovens cientistas portugueses.
O ano passado tivemos o exemplo das pradarias marinhas do Parque Luís Saldanha, na Arrábida. Este ano, o projeto de investigação das algas na Praia das Avencas. Portanto, também é nossa missão dizer aos nossos alunos que, no exame nacional que eles estão a fazer, podem ter exemplos de como se faz ciência, boa ciência, e por cientistas jovens em Portugal. E isso também faz parte da nossa missão e também faz parte daquilo que nós pretendemos relativamente ao desenvolvimento do espírito e do processo científico. Só nos resta agradecer. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Paula. Já que foi falado a parte de okay. ACDs e formação, em toda a formação do IAV é sempre feito um vinco de facto que a preparação para exames é aquilo que o Luís e a Paula acabaram de explicar e não a repetição constante e o realizar os exames todos dos últimos 20 anos. Nós estamos, como foi dito, disponíveis sempre para participar, para trabalhar com todas as escolas em termos de ACDs e de formação. Vou deixar o meu contacto no chat, porque dizer só isto, depois não terem com quem contactar, não faz grande sentido, por isso deixo o meu contacto no chat. Digo-vos já que, em termos de marcações, a coisa já está muito difícil, porque já vamos a fim de segundo período, mas deixamos, e se conseguirmos, iremos fazer e iremos participar com todo o gosto. De qualquer das maneiras. Deixa-me só também dizer, e estas tecnologias também nos permitem ter mais pessoas portanto, é sempre melhor estar presencialmente, mas podemos utilizar também estas tecnologias à distância e que não têm implicações geográficas, digamos assim. Portanto, há sempre possibilidade de resolver estas questões. Sim, é verdade. Bom, então se calhar está na hora, porque vocês têm de descansar um bocadinho antes da próxima sessão. De qualquer das maneiras, agradecemos imenso, foi uma excelente sessão, muito participada, muito dialogada também, isso é muito importante. Tenham muita saúde, um excelente ano letivo e já sabem, quando precisarem de nós cá estamos e na medida do possível estamos perfeitamente disponíveis para colaborar convosco. Até uma próxima e fiquem bem. Obrigada. Obrigado, até à próxima. Bom dia, obrigado.